dia, pessoal. Vamos fazer um breve estudo aqui do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Tornou-se, pois, a entrar Pilatos em pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim para este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, itens 33 a 37. Outras versões do Novo Testamento, esse texto talvez esteja um pouquinho diferente, mas deu para entender a essência do que a gente quer dizer. Bom, como Jesus diz, meu reino não é deste mundo, nós podemos encarar essa questão. Essa passagem pode ser analisada de várias maneiras. Sempre que ela for analisada de maneira positiva, ela é muito bem-vinda. Nós vamos avaliar essa passagem de um olhar espiritual. Que Jesus está dizendo assim que o reino dele não é deste mundo material, deste mundo de egoísmo, porque ele está falando com Pilatos, que era uma pessoa totalmente materialista, né? O reino de Jesus não é do orgulho, não é da vaidade, não é da maldade, não é do poder, não são das questões financeiras. O reino de Jesus eleva o ser humano aos céus. Quando nós observamos os ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos meio que nos tiram dessa posição de materialista e nos elevam a uma posição mais espiritual. É disso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: se as pessoas que andam comigo também tivessem observado isso, eles não teriam agido desta maneira. Pode-se contar até na posição de Judas, né? No livro Boa Nova nós vamos ver que os discípulos todos se reuniam, era difícil para eles entender o ensinamento de Jesus. Jesus vinha, explicava 3, 4 vezes a mesma coisa, usava metáforas diferentes. Jesus tinha uma paciência assim enorme para explicar esses valores espirituais. E Judas e Bartolomeu eram negociantes, eles participavam um pouco das reuniões. Eles achavam que o reino de Jesus era um reino materialista, porque eles só conseguiam enxergar a vida do ponto de vista material. Mas Jesus teve muito amor com ele, muita paciência também, ensinou muita coisa para ele. Tenho certeza que hoje Judas está bem melhor do que qualquer um de nós. Então, para aquele que enxerga a vida futura, a vida vai se tornando mais leve, a gente vai se desapegando das coisas materiais e nós vamos começar a fazer parte desse reino de Jesus, que ele explica que não é um reino material, é um reino do espírito, dos valores espirituais, aquilo que a gente pode levar daqui quando a gente partir, que são as nossas qualidades e o que vai mais nos elevar na nossa partida aqui nesse mundo que é uma escola, que é um mundo de transição, que é uma passagem rápida. E às vezes alguém ofende a gente, fala assim, mas vale a pena perdoar? É óbvio que vale. Quando a gente perdoa, a gente deixa aquela coisa na terra, na matéria, deixa para trás, ficou lá atrás, ficou na matéria. E nós elevamos o nosso pensamento acima da matéria. Nós colocamos o nosso coração acima das coisas materiais. Porque às vezes a gente deixa de perdoar alguém por causa de uma dívida, por causa de uma coisa tão boba, e fica carregando aquilo nas costas tanto tempo, e aquilo vai nos corroendo por dentro, a gente vai ficando mal fisicamente. E quando a gente perdoa, nós nos elevamos moralmente, nós nos sentimos melhor, nós tiramos aquele peso de cima de nós. Tem um textinho aqui na Revista Espírita de maio de 1858 que chama Teoria das Manifestações Físicas. E aí ele vai dizer aqui: algumas pessoas a separação começa antes da morte. São as que em vida elevam pelo pensamento e pela pureza os seus sentimentos acima das coisas materiais. Olha que belo, né? Que bonito a gente ter essa notícia. Nelas, a morte encontra apenas fracos liames, né? Fracas ligações entre a alma e o corpo,
que se rompem quase instantaneamente. Alguém já leu naquele livro do André Luiz, acho que é no Obreiros da Vida Eterna, no Missionários da Luz, se não me engano, posso estar enganado, que tem uma senhorinha, acho que é Libertação, se não me engano, que tem uma senhorinha lá que quando ela vai desencarnar, ela mesma desliga os laços que ligam ela ao corpo e partiu o plano espiritual, fui. Gente, é lindo ler aquilo, é maravilhoso, dá uma paz no coração. E, ao contrário, quanto mais materialmente viveu o homem, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos pelos prazeres e nas preocupações da personalidade, quanto mais tenazes são aqueles laços, parece que a matéria sutil identifica com a matéria compacta, e entre elas se estabelece uma coesão molecular. Eis porque só se separam lentamente e com dificuldade. Ou seja, quanto mais apegado ao plano espiritual nós somos, mais o nosso pensamento, nosso sentimento, ele cria uma ligação fluídica com a matéria e a gente demora mais tempo para se desprender das coisas materiais, do corpo físico e etc. Então, quando a gente pode imaginar um reino espiritual, a gente começa a tentar fazer um exercício, né, como a gente sempre fala, o desprendimento material é um exercício que a gente pode fazer de se desprender de coisas materiais. Ah, então a partir de amanhã eu tenho que morar na rua, não ter nada. Não é isso. Nós temos necessidade, nós temos que crescer financeiramente, materialmente, mas que a questão espiritual possa estar acima de tudo isso. Que nós possamos elevar o nosso espírito acima das questões materiais. Né, que um simples prejuízo financeiro, uma simples conta, não nos desequilibre espiritualmente. Porque essas coisas de crise, de dívidas, essas coisas vêm e vão voltar ainda outras vezes. Essas crises fazem a gente crescer. Os maiores inventos, né, que tivemos, as maiores invenções, elas aconteceram em períodos difíceis, né, períodos de guerra, períodos de crise. Então, na dificuldade, é como se alguém empurrasse a gente para frente, né? Esses dias eu estava falando com uma amiga, a amiga falou assim, gente, nesse período de pandemia, a escola que eu trabalho cresceu 20 anos em 2 dias. Então você vê quanta coisa boa isso também está trazendo para o nosso crescimento. E essas dívidas já já a gente paga, já já parcela, já já financia. Se não der, renegocia. Hoje em dia isso aí é tão bobo, mas que a nossa questão espiritual não se abale com essas questões materiais. Que nós possamos elevar o nosso espírito acima da matéria. É um ensinamento de Jesus. Beleza? Então, para que a gente possa fazer parte desse reino de Jesus, que a gente também possa começar a praticar os ensinamentos que ele deixou, aplicando em nossas vidas e tornando o nosso caminhar cada dia mais tranquilo. Beleza?